Olha, uma coisa assustadora eu recebi agora de manhã. Eu queria que fosse mentira, mas não é mentira. Para de falar na Manuela Dias, eu tenho que me concentrar no jornal, por favor. Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é o jornalista David Agape. Ele é um jornalista independente. Esse aqui é o Eli Vieira, também escritor independente. Nesse dia aqui, eles estão lá no Congresso depondo sobre as investigações da tal Vaza Toga. Para quem não sabe o que é Vaza Toga, né, começou tudo na Vaza Jato, né, depois a Vaza Toga começa a mostrar ali como é que o Sérgio Moro se relacionava com os procuradores, transformaram aquilo num crime federal. Como vocês sabem, acabaram com a Vaza Jato, todo mundo foi inocentado, algumas pessoas estão recebendo seu dinheiro de volta, inclusive os consumadamente corruptos que falaram. Olha a história absurda disso. Eu recebo essa mensagem aqui, ó, do David. Olha aqui. Boa tarde, pessoal. Eu posso ser incluído nos inquéritos das milícias digitais até amanhã. Eu, Eli Vieira e o Eduardo Talhaferro, sabe quem é, né? Aquele assessor do Xandão. Esse aqui, ex-assessor. Eu, Eli Vieira e Eduardo Talhaferro viramos alvo de uma representação criminal de Letícia Salorenzo, conhecida como a bruxa da Lava Toga. Eila. Ela nos acusa de ataques coordenados e mandou o caso direto para o Alexandre de Moraes. Isso virou uma moda, né? Fizeram isso com a Paula Schmidt também. A Juliana da Alpiva já mandou direto para não ter como recorrer, né? Eu já vou contar para vocês o que essas mulheres estão fazendo. Mandou o caso direto para o Alexandre de Moraes, apesar de mensagens em que dizia ser próxima da esposa dele. Moraes aceitou e a PGR decide amanhã, hoje, se abre investigação. O mais absurdo, ela tenta nos enquadrar em quase todo o Código Penal. Difamação, perseguição, incitação, organização criminosa e até a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu nunca ataquei Salorenzo. Eu só publiquei reportagens mostrando o papel dela como colaboradora informal do TSE, algo que ela mesma colocou no Lattes, currículo Lattes. Os ataques citados por ela são de terceiros. O único tweet meu no processo é eu divulgando a minha reportagem. O que eles estão fazendo, é claro, criminalizar o jornalismo investigativo. Eu não vou recuar, mas preciso de vocês. Assine a investigação. É do Substack, é um jornalismo independente que ninguém consegue derrubar nada que está ali dentro, né? O Substack vai acabar sendo a saída para todo mundo que for perseguido. Tá aí, deixa eu ver se dá para vocês verem. Essa Salorenzo, o que essa Salorenzo é? Eu fiz uma pesquisinha sobre ela aí. É amiga do poder. É uma amiga do poder, é uma teórica, né? É aquela pessoa que, se você fala, dá uma palestra sobre como usar o WhatsApp nas eleições, ela vai lá e fala 2 horas. Dá uma palestra sobre como se assina lá, tem 16 mil inscritos. Isso é jornalismo independente, gente. Não pode depender mais de ninguém vai anunciar no cara desse, né?
Ele sobrevive com isso. Veja, então, que coisa interessante. Ela é amiga da esposa do Moraes, é amiga da Janja, é petista, é lulista, e está sempre ali, sempre a carreira dela voltada para o judiciário. E aí, por que ela virou uma colaboradora? Por que ela diz que ela é uma colaboradora informal do TSE? A mesma coisa a Juliana Dalpiva. Ela diz que é uma amicus curiae de processos no tribunal. Essas pessoas são conhecidas pelos demais, né, como pessoas bajuladoras, que crescem junto com o poder. Tem crime aí? Não. Mas o que ela foi apontada aí? Que durante a campanha eleitoral, a última, ela mesma descobria algumas pessoas que tinham postado e ela mandava direto para o Xandão: olha, esse cara postou isso, olha, derruba isso aqui. Olha, derruba esse perfil. Olha, bloqueia isso aqui. E aí, o Davi e o Eli estão fazendo essa cobertura aí, com material do Eduardo Talhaferro, que está foragido, né? Foragido não, foragido, né? Está na Itália, que tem, acho que cidadania, não pode ser extraditado. Quem é Eduardo Talhaferro? Eduardo Talhaferro era assessor direto do senhor Alexandre de Moraes, durante anos. Eduardo Talhaferro fez denúncias graves contra o ministro Alexandre de Moraes, sobre irregularidades, sobre até falsificação de documentos, falsificação de datas, né? Não de documentos, para que ele pudesse fazer acusação contra as pessoas, tipo, eu quero isso, me arruma de qualquer jeito. Vocês viram a quantidade de áudio que tem das pessoas falando que trabalhava, de desembargadores estarem assustados de trabalhar lá, porque ele estava falando, é do jeito que ele quer. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu já falei, né? Eu, como cidadão, me dirigindo ao ministro Alexandre de Moraes, eu estou esperando um momento que o senhor, ministro, venha a público acusar o Eduardo Talhaferro de ser um falsificador, que ele manipulou tudo isso que ele está falando, que todas essas provas que ele mostrou, que é tudo falsa, são todas falsas, que ele mesmo rasurou datas, que ele está mentindo para prejudicar o senhor, que tudo que ele está apresentando não é verdade. Mas sabe qual é o problema, ministro? O senhor não fez isso até agora. O senhor entrou numa outra discussão, vazamento de documentos, né? Vazamento de informação sigilosa. Espera, ou é vazamento de informação correta, ou é publicação de notícia falsa e de falsificação de documentos. Um não combina. O senhor não ia acusar o seu ex-assessor de vazar documentos falsos. O senhor ia acusar ele de falsidade, não é? Então, muito me estranha, até agora, esperando o ministro desmentir o que esse ex-assessor está falando de todo esse caso. Mas até agora a gente não viu nada disso, né? E agora, de repente, o que aparece? Aparece uma amiga, porque assim, Moraes quer a extradição do Talhaferro lá da Itália. Quer prender ele, diz que até andaram lá perto, não é? Foram seguir. Enfim. Não vai conseguir, mas quer. E o cara está sendo acusado por um crime grave, que é vazamento de documentos oficiais. Então, não é vazamento de documento falso. É simplesmente assustador, né? Você pensar que está vivendo nisso. E agora, já tinha chegado minha vez, né?
Porque vocês vejam, 8 mentirosas, 8 mulheres mentirosas, com mais uma advogada revista e mais uma patota, aquela corja militante lá do Leblon, do Rio de Janeiro, tentaram derrubar esse canal. Porque com as minhas investigações, eu descobri que elas se uniram, essas mulheres, essas atrizes, para destruir a vida de um homem inocente, Márcio Melli. Elas usaram o argumento de que as minhas reportagens é a mesma coisa que eu estou vendo aqui agora, guardadas as proporções. Eu não falsifiquei nada, eu não caluniei ninguém, eu não injuriei ninguém, eu não usei documentos falsos, eu não usei IA para criar conversas falsas, nada. Tudo que eu fiz é verdade, está tudo certo. Só que isso incomoda o cérebro delas e elas têm que ir para o psiquiatra, porque tem alguém desmentindo. Então, eu já sou uma vítima de tentativa de censura dentro dessa bolha desse governo petista. Não adianta falar. As pessoas falam, você politiza? Não, porque essas mulheres foram recebidas de braços abertos pela Janja, e tratando o Márcio Melli na condição de um criminoso, sem que ele tivesse sido julgado. Então, agora já começou a mudar o patamar das coisas. Agora aparece a amicus curiae do Alexandre de Moraes. Como o Moraes não pode, o que ele vai fazer? Ele vai derrubar os textos da Vaza Toga aqui, do Substack? Não consegue. Ele não tem ingerência para isso. Vai prender o David Agape, o Oliveira? Isso eu não duvido, pode ser. Mas eles fazem jornalismo direitinho, eles estão mostrando provas, eles não ficam dando opinião. Tudo que o David, o Elias, o Eli estão mostrando sobre essa mulher, sobre o Moraes, sobre o Tagliaferro, tem documentos. Então, qual seria a saída? O Alexandre de Moraes criminalizar os dois, o Eli e o David, por estar publicando notícia falsa. Vocês estão divulgando documento falso, mas não. Aparece uma outra pessoa próxima dele para colocar eles numa cadeia, possivelmente, para proibi-los de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eles chamaram ela de a bruxa da Vaza Toga. Desculpa, gente, esse era o apelido dela. Meu apelido, quando era criança, era Barata, eu também não gostava. Assustador, gente, assustador, não é? A cobra já foi criada. Não, tá tudo estranho, né? Tá tudo estranho, porque dá para perceber, pelo menos. Eu não vi os documentos dessa Vaza Toga, eu acredito piamente no David, no que ele faz, no jornalismo que ele faz. Muito corajoso, né? Correndo risco mesmo. Esse é um dinossauro, né? Em breve acaba isso aqui. Em breve vai acabar isso aqui. É isso que está acontecendo, né? Que é o que eles querem. O domínio completo, né, de todas as instituições. Tem até aqui no dia... Deixa eu ver aqui. Tem até uma frase do Davi. Gente, é a coceira da Isabelita. Davi Agape. Eu vou ler aqui, ó. Isso foi falado pelo Davi Agape. Texto é da Gazeta do Povo, 12 de novembro, não fui eu que falei. Do depoimento, o trecho do depoimento dele lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver, só um segundo. Vamos ver se eu já separo aqui. Sai, vamos aumentar aqui.
Stop screen, vamos lá ver. Isso para mim, gente, antes eu ficava com medo, né? Falava assim, puta merda, né? Vou viver uma ditadura de novo. Hoje eu já estou conformado, gente, porque não tem nada para fazer, né? Não há o que fazer. Um dos autores da série de reportagens Vazatória 2 revela a existência de um sistema de vigilância digital operado a partir do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. A bruxa lá do 71, esqueci o nome dela agora, Sá Lourenço, trabalhava e ajudava esse grupo aí também. Segundo a investigação, a empresa Palver, contratada pelo tribunal, infiltrou-se em mais de 100 mil grupos de WhatsApp e Telegram, coletando dados, mensagens e padrões de comportamento político sob o pretexto de combater a desinformação. A nova reportagem traz o que Agape chama de meta-análise científica sobre espionagem institucionalizada no Brasil. Um estudo que, segundo ele, mostra como o Estado e o setor privado se fundiram em uma engrenagem de controle político e censura digital. Aqui, a Gazeta perguntando, né? O relatório fala em vigilância em massa. Qual a abrangência dessa engrenagem? O Agape. Estamos falando de um modelo de controle social disfarçado de combate à desinformação. O TSE, sob o comando de Alexandre de Moraes, estruturou uma rede de monitoramento digital que atuava fora de qualquer amparo legal. A Palver foi o principal braço dessa vigilância, uma empresa privada que admitiu estar infiltrada em mais de 100 mil grupos de mensageria. Tudo isso sem mandado judicial e sem transparência. Como essa estrutura operava dentro do TSE? Foi criado o que a gente chama de gabinete de perseguição política. Um núcleo interno de inteligência dentro do tribunal recebia relatórios de empresas como a Palver e repassava essas informações para decisões e inquéritos. O problema é que o TSE não tem mandato para investigar cidadãos. Isso é função da polícia ou do Ministério Público. O tribunal virou um órgão de vigilância. Quem mais estava envolvido nessa rede Agape? Havia uma teia muito bem articulada. Além da Palver, participaram ONGs, agências de checagem, lembra os fact-checks? E até organizações estrangeiras, leia-se George Soros, NetLab, todas com acesso a dados sensíveis. O discurso era defesa da democracia, mas na prática era censura preventiva. Qualquer grupo que discutisse política fora da narrativa oficial podia ser classificado como foco de desinformação. Vocês chegaram a encontrar indícios de cooperação internacional? Sim. E isso é um dos pontos mais delicados. Há conexões entre empresas contratadas no Brasil e fundações estrangeiras que já atuam em projetos de vigilância digital no exterior. Estamos falando de tecnologia de rastreamento e análise de comportamento, usada originalmente para fins militares e adaptada para o ambiente político. O Brasil virou um laboratório de monitoramento social. Parabéns, Davi, se cuida. Quero você inteiro, mas não tenho certeza mais, né? Não dá para ter certeza mais nada. Não, chatbot é outra coisa. Chatbot é manipulação. Então, o que acontece agora? Você vai fazer o quê, gente? Toda vez que você paga um imposto de renda, você vai saber que é para isso que você está pagando, né? Porque vocês vejam, né? A gente chegando numa situação tão obtusa,
Porque a gente tem um governo fraco, completamente fraco. Vocês viram que oscilou para cima a rejeição ao governo. Olha os termos, né? Não cresceu a rejeição ao governo Lula. Oscilou para cima por causa da coisa da segurança, né? Então é um governo fraco e entregaram o mandato para o ministro do STF, um específico, e nenhum outro ministro questionou isso. Eu achei surreal um ministro do Supremo e fiscalizar a operação policial em um estado. Nem era para ser dele, passaram para ele. Você está entendendo o que está acontecendo? É inacreditável, gente, que a gente está vivendo, né? E olha aí. E aí, eu falando isso, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou falar sobre esse assunto aqui, é super grave, mas e se derrubarem meu canal? É possível que derrube, gente. É possível, mas como que eu vou ficar quieto para as próximas gerações, quando eu tinha um canal? Fazer o quê? Eu abro um Substack, eu uso meu site lá na Eslovênia. Vai lá na Eslovênia tentar processar e lá. Porque não é possível a gente ficar quieto com o que está acontecendo. Um governo fraco, frouxo, um presidente que só fala besteira quando pega o microfone na mão, uma primeira-dama que passou a ter poder, como nunca se viu, um presidente que humilha na maior evento de ecologia, de ambiente do mundo, a COP30, ele humilha a ministra do Meio Ambiente para deixar a Saracura, né, aparecer na frente de todo mundo. Tem que ficar Janja no brilho, né? Então não tem mais, o governo está perdido. Agora, chance dele ganhar a próxima eleição, olha, eu estou colocando já nos 90%, viu? Que é tudo isso que dá a entender o que está acontecendo. Então, como não tem poder o governo executivo, passaram a parte desse governo fraco para alguém que tem poder, né? Que é um juiz, que é um ministro da STF. E quem está governando o país, basicamente, é o ministro Alexandre Moraes, do jeito que ele quiser. E, pelo jeito, fazendo as coisas acontecerem do jeito que ele quer também. Nunca se ouviu, por exemplo, todo mundo fala que todas as provas da Vaza Jato, que lá do Moro, né, do Sérgio Moro, tudo foi anulado por causa das conversas que o Moro tinha com o Dallagnol, etc. Certo? Lembram disso? Não podia, o juiz não pode falar, não sei. Vamos supor que não possa mesmo, vai. Esse foi o motivo, certo? Como é que ficaram sabendo dessa conversa do Dallagnol com o Moro, etc.? Com uma escuta ilegal. Uma escuta ilegal não pode ser usada como prova. E o senhor Dias Toffoli e outros ministros do Supremo, Gilmar Mendes também, pelo que eu vi, acabaram anulando todos os atos da Vaza Jato por causa da Lava Jato, por causa da Vaza Jato. Ou seja, usaram um grampo ilegal, que é aquela anta que está lá na Itália, e o outro grampearam o telefone, sabe quantas pessoas pegaram. Então, vocês vejam, não tem mais lei no Brasil. Faz-se o que se quer. Ah, Isabelita, hoje tá... Acordei o pelo dela ontem. Eu tenho certeza que o Lula vai ser eleito. E eu acho que não... Não, eu também acho que o canal não vai ser derrubado, que eu trabalho com a verdade. Eu não estou ofendendo ninguém aqui, mas a gente já chegou num ponto que você não pode mais falar a verdade. Olha aí o Davi. Está sendo acusado de crime para ir na cadeia, porque a mulher, que é amiga curiai do Xandão, amiga da mulher do Xandão, ficava dedurando, olha, esse postou isso. Teve muito absurdo na eleição, gente. E eu já falei que isso é uma coisa que eu vejo hoje na direita, que aconteceu na eleição também, é a publicação de fake news. Né? Monta um vídeo com IA para parecer que está fazendo uma coisa, que não serve para nada. Teve. Mas disso para criminalizar as coisas, para botar gente na cadeia,
para tentar tirar o trabalho do jornalista porque ele está investigando. Violência psicológica contra a mulher mentirosa, quer dizer, você trama uma farsa, você pega com a boca na botija e aí você processa quem pegou, porque agora que você foi desmascarada, você está sofrendo. Onde já se viu fazer isso com uma mulher?